calma. As outras linguagens, elas têm, mas o usuário não tem acesso, o desenvolvedor, né? Por quê? Porque não precisa, né? Então eles abstraem. Então se tu quiser criar um vetor, simplesmente cria ele, né? E aí quem que faz o gerenciamento de quantidade de espaço que o vetor tem? É a própria linguagem ali, né? É o próprio sistema da linguagem. Então tu não precisa ficar manipulando vetor manualmente. Ah, mas eu quero a referência de um objeto, eu não quero o valor do objeto. Tu passa a própria variável como referência, que é uma coisa que não tem em C. Então, por baixo dos panos, tu tá usando ponteiro, só que tu não percebe, tu não entende que aquilo ali é ponteiro. Por exemplo, não sei se vocês lembram, lá em Lua, tinha uma função que recebia, no nosso código lá, na função que recebia recebia a mão do usuário, né? Ali era o valor, mas também era a referência da variável, né? E a referência de variável é o próprio ponteiro ali, né? Dito isso, eu queria saber se alguém sabe o que é ponteiro, assim, de forma bem sucinta. Qual é a definição de ponteiro? O que é um ponteiro? Alguém sabe dizer? Eu não sei. Sabe, Polly, o que é ponteiro? Vocês estão me ouvindo, né? Sim, estamos ouvindo. Agora, a definição direta de ponteiro, não. É a coisa mais simples do mundo, pessoal. A definição de ponteiro é a coisa mais simples do mundo. Eu vou até anotar aqui para vocês. Ó. Pensei que tu me perguntar o que era ponteiro selvagem. A, a, boa. A definição de ponteiro é a coisa mais simples do mundo. Ponteiro é um tipo. Assim como int é um tipo, ó, int é um tipo, char é um tipo, né? Todo mundo sabe que é tipo, né? É um tipo. Ponteiro é um tipo. Ele é um tipo específico para guardar endereço de memória. Então, cada tipo, né? Cada tipo de variável, ele armazena um tipo de dado, né? Por exemplo, inteiro guarda o tipo inteiros. O char guarda o tipo caractere. A string guarda o tipo cadeia de caracteres ou palavras, né? Frases. O que mais que tem? O double guarda o dobro de um float. O float guarda um float, né? Que é um número fracionário ali, racional, né? O que mais que tem? Tem o boolean, né? Que guarda um valor booleano, né? Verdadeiro ou falso, true ou false. Tantos outros tipos, né? Inclusive em construct tu define tipo, né? Tu cria um tipo para ti, né? Então é basicamente isso. Ponteiro é um tipo. Tipo de quê? Um tipo de endereço de memória. Então, a memória, né? A memória RAM, quando a gente fala de memória, a gente está falando de memória RAM. Quando a gente fala de memória, a gente está falando de memória RAM. A memória, ela tem endereços, né? Vamos voltando, né? Por que em memória tem endereço? O endereço é basicamente uma referência de uma posição na memória, né? A memória RAM, ela é um chip físico, ele é físico, né? Ele precisa armazenar dado físico, né? Ele é digital no sistema operacional, mas lá nela ele é físico, né? Então são os elétrons ali, né? Então ele precisa salvar uma informação física, né? Mas onde que ele salva, né? Como que é organizado? Como que se organiza esse salvamento ali do dado, né? Da informação física, né? É através de endereços, né? Então a memória, cada blocozinho ali, cada byte, né? Cada byte da memória é um endereço. Tem um endereço, tem um índice, né? Tem uma referência ali do. Então imagina a memória ali como, por exemplo, um corredor de um hotel. Cada quarto tem seu número, tem a referência de seu número. E o dado dentro é as pessoas que entram ali, né? Então é basicamente isso. Então, para tu conseguir encontrar o endereço de alguém, tu precisa ter a referência ali do número, né? Então é isso que é endereço de memória, uma referência do valor. Então, a memória, cada blocozinho da memória tem um endereço desse e tem uma coisa que guarda dentro dele, que é byte, né? Então ele guarda um byte dentro desse blocozinho ali. E o que é ponteiro? Ponteiro é justamente o tipo de variável que guarda endereços. Então ele guarda o quê? O que é um endereço? Um número, né? Um endereço é número, geralmente em hexadecimal.
E o ponteiro ele guarda esse tipo de informação, né? Deu pra sacar, né, pessoal? Se um dia alguém perguntar para vocês o que é ponteiro, é um tipo que guarda endereço. Um tipo que guarda endereço de memória. Beleza, a gente já sabe o que é ponteiro. Tô pensando como é que eu corto a parte do cara lá agora do meu vídeo. Vai dar trabalho, eu não vou upar esse vídeo. Ó, vamos fazer um código aqui em C, né? Todo mundo sabe que para criar um código aqui em C é só clicar aqui no New File, né? E criar um arquivo empty file, tá ligado? Empty file aqui, ó. Então, não vão criar projetos. Se vocês criar um projeto aqui ou um workspace aqui, ele vai rodar o arquivo chamado main. E aí vocês vão criar outros arquivos, vão querer rodar e vai estar imprimindo outra coisa aí que você não estão pedindo, né? Então, pelo amor de Deus, eu não sei quem foi que ensinou isso. Não criem projetos, criem um arquivo. Até porque você não está fazendo projeto. Você está trabalhando com arquivo aqui, né? Então, crie um único arquivo aqui, ó. Empty file. Já chega desse erro básico aí, né? Então, beleza. Cria meu arquivo aqui e eu vou adicionar, né? Todo mundo sabe para que funciona isso aqui, né? Vocês estudaram libstdio, né? Então, isso aqui é um include, né? É um include, é para incluir uma biblioteca, né? Esse H aqui, ó, é de library, né? Apesar de que esse H tem quase certeza que é de library. Agora eu não sei por que H tem a ver com library, mas eu tenho quase certeza que H é de library. Não sei porquê. E esse DIO é o padrão, né, de Standard I/O. I/O é entrada e saída, né? In e out. Então, Standard, a título de curiosidade, SDIO é o padrão de entrada e saída. Ou seja, é as funções, é a biblioteca que te dá o scanf e o printf, né? Entrada e saída. Scanf é saída e printf é entrada, né? Então é por isso que a gente coloca isso, include aqui. E aí a gente tem a int main, né? Que é a função principal. Main é a função principal, int é o tipo que ela retorna. E é isso, né? E aqui são os argumentos que ela não recebe nada, né? Eu vou dar um save aqui, ó. Vou salvar como qualquer coisa aqui. Já está funcionando, né? E aí a main ela retorna alguma coisa, né? Um inteiro, né? Repara que eu disse que a main retorna um inteiro, então eu devo colocar um retorno aqui, senão vai dar erro de compilação, de quê? Erro de sintaxe, né? Porque eu estou dizendo que tem um retorno e não estou retornando nada. Então basicamente é isso, né? E aí, pessoal, o que a gente tem aqui, ó? Vamos falar de ponteiro aqui, ó. O que a gente tem? A gente tem uma variável. Nessa não? Não lembro. Vou colocar aqui, por exemplo, fruta, por exemplo. Fruta, eu não lembro a sintaxe. Inteiro. É isso, pessoal? Me ajudem aí. Não, o primeiro é Primeiro tipo? inteiro, depois é Perfeito. isso. Então, beleza. A gente tem aqui, ó, a fruta do tipo inteiro. Isso aqui é atribuição, né? Barra é igual é atribuição, né? O que é atribuição? É dar valor a uma variável, né? Então, a variável de nome fruta e de tipo inteiro recebe o valor 0. Beleza? Vou até colocar outro valor aqui, ó, 99. Isso aqui é o básico, né? Isso aqui eu pedi para vocês revisarem, né? Eu vou rodar isso aqui. Tá errado, né? Esse cara aqui é depois disso. Ó. Beleza, tá tudo certo. Imprimiu 0, ó. Retornou 0, viu? Retornou 0. Que é justamente o 0 que eu coloquei aqui, ó. Se eu colocasse outro número aqui, provavelmente ele retornaria esse outro número que eu coloquei aqui, ó. Porque é o que o printf, o scanf faz, ó. A main faz, né? Beleza, todo mundo entendeu, né? Isso aqui, pessoal, é justamente para vocês entenderem o seguinte, que se processou e retornou o número que eu coloquei aqui, meu código não deu nenhum erro, tá tudo certo. Beleza? Aí uma dica para vocês aqui, ó. Quando esse cara aqui sumir, ó, sumiu, né? Apareceu vermelho aqui, ó. Apareceu vermelhozinho aqui, mas não diz onde que é o erro, né? Vocês vão aqui, ó. Vocês vão aqui em View, Toolbars, não, Perspectiva, não. Vocês vão procurar o de logs, né? Tá bem aqui, ó, logs, o F12. Então ele vai aparecer o log aqui. Aí vocês organizam aqui, pronto, tem um log aqui, ó. Ele está dizendo, erro na linha 6, não sei se dá para vocês olharem aí, não dá para aumentar também aqui, mas ó, tá dizendo que o erro está na linha 6
e ele esperava uma vírgula antes de return. Então ele está dizendo que está faltando um ponto e vírgula aqui, ó. Vou até colocar e ver se resolve, ó. Resolveu, né? Mas é estranho, né? Porque não era aqui, né? Mas é o que acontece. Aqui o compilador, ele não lê, ele não se importa com os espaçamentos aqui. Tanto que o código de vocês aqui, ó, é geralmente feio, né? É geralmente assim, ó. Uma baguncinha, né? Então não importa se o cara tá aqui ou se tá tudo numa linha. Pro compilador isso não importa, né? Ele vai funcionar, ó. O compilador ele não se importa com espaçamento. Então quando ele disse que tava faltando um ponto e vírgula aqui atrás, na verdade ele estava se referindo a esse cara aqui. Entenderam, né? Só curiosidade para vocês. Então, quando aquele carinha ali sumir, é só ativar o log. F2 que ativa o log. Então, o log ele mostra aqui que deu tudo certo, ou ele mostra onde que tem um erro, né? Beleza. Então, o que a gente tem, ó? A gente tem uma variável. Uma variável. E toda variável, ela tem um tipo, um nome, um valor, né? Toda variável ela tem um tipo, um nome e um valor. Ó, vamos identificar. O tipo da variável é inteiro, que não faz sentido ser fruta, né? Então, número. O nome dela é número. E o valor dela é 99, né? Porque eu atribuí. Se eu não tivesse atribuído aqui, ó, ela não tinha valor. Então, o valor dela seria nil, ou nulo. Seria nulo, né? Eu não sei como é que é aqui em C. Mas seria um valor, ou seja, seria a ausência de valor, né? Mas beleza, mas aqui eu já coloquei um valor, ó, e o valor é 99. Todo mundo entendeu isso, né? Beleza. Então é o seguinte, ó, toda variável, além de ter tipo, nome e valor, toda variável tem mais uma coisa, que é o endereço dela. Endereço. Por quê? Por que ele precisa de um endereço? Porque vamos imaginar que não precisasse. Vamos imaginar que não tinha endereço. Aonde que eu ia rodar isso aqui na memória? Em qualquer lugar da memória? Beleza. O SO decide onde guardar isso na memória. Qualquer lugar. E aí ele guardaria em qualquer lugar. Na hora que eu estivesse programando, que eu fizesse assim, ó. Ei, encontra esse cara aqui pra mim. Ei, SO, encontra esse cara e coloca 90. O SO guardou em qualquer lugar. E agora? Ele teria que vasculhar a memória RAM inteira para encontrar esse cara. Então vocês percebem que se a gente define um endereço, ou seja, um lugar para esse cara, não vai ter esse atraso aqui de pesquisar tudo. Ele vai diretamente nesse endereço. Então é aí que surge a necessidade de se ter um endereço. Deu para compreender? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, sim. Deu para entender, né? Sim. Deu para entender essa parte Sim. aqui, né? Da necessidade de um endereço, né? O que é endereço? É um espaçamento, é um espaçozinho na memória. Então a memória, por exemplo, uma memória, ó, vamos olhar meu computador aqui. Memória RAM, quando eu estou falando memória, eu estou falando desse cara aqui, ó, memória RAM. Esse computador aqui, ele está com 32 GB de RAM. Ou seja, ele tem terabyte, megabyte, gigabyte, milhão, bilhão, trilhão. Ele tem 32 trilhões de endereços. 32 trilhões de endereços. Imagina procurar esse número aqui, essa variável, em 32 trilhões de lugares. É inviável para o SO, né? Então é por isso que precisa de um endereço. Agora a gente olhando para esse cara aqui, ó, cadê o endereço desse cara? Ele tem o tipo aqui, eu reconheço. Ele tem um nome aqui, eu reconheço. Ele tem um valor aqui, eu reconheço. Mas onde está o endereço? O endereço é quem gerencia, quem que define o endereço para a variável é o SO. Então é o SO que diz. Eu não posso dizer assim, olha, até posso, né? Esse que é o mal do ponteiro, né? Mas eu não posso dizer assim, ó, ei, SO, guarda esse cara em tal lugar. Coloca esse endereço, esse cara aqui em tal lugar para mim. Por quê? Porque quem sabe o melhor lugar, quem sabe onde na memória RAM tá com espaço, é o SO. É o SO que gerencia. A gente viu isso no SO, né? O SO é o cara que gerencia tudo no computador. É o cara que gerencia recursos. Então, se esse cara aqui, ó, que é um processo, ó, tá vendo? Esse aqui é um processo, ó. Qual que é o nome desse processo aqui, ó? O nome desse processo aqui é o code blocks, ó. O code block diz, olha, eu quero um endereço de memória. Quem que gerencia recurso é o SO. Então ele diz, ó, beleza, tu quer armazenar isso aqui na memória?
Beleza, eu vou colocar esse cara aqui em tal endereço de memória. O endereço de memória geralmente é assim, deixa eu lembrar. Então é, sei lá, não sei como é que é o nome. A gente vai já imprimir ele. Então, ele vai guardar esse número em determinado endereço de memória. Vamos ver isso na prática, ó. Vou dar um printf aqui, ó. E eu vou printar. Todo mundo lembra o printf também, né? Percento. Pelo menos uns 3 lembrava ali na maratona, né? Mas é basicamente isso aqui, ó. Opa. Ó. No print é printf, e aí o senhor vai colocar isso e odeis. Boa. É isso mesmo. Então, ó, isso, valeu, Paulo. Ó, isso aqui, ó, é o percento i, né? Que é o tipo, né? E é o número. Vocês reparem que por que nas outras linguagens a gente não precisa fazer essa loucura aqui, né? De dizer qual é o tipo. Porque, como eu falei, as outras linguagens, elas não são tão, não posso dizer, tão cruas como C. Ela não te dá tanta liberdade. A própria linguagem, se tu fizer isso aqui, ele já imprime, né? Inclusive aqui é printf, né? Ele já imprime, né? Ele já sabe que isso aqui é a referência de um inteiro, né? Ele meio que entende, ó, tá vendo? Ó, esse número aqui é inteiro. Então ele sabe, eu não preciso dizer que é um inteiro. Ele tá vendo que é um inteiro. Mas em C não, né? Em C justamente pelas questões de ter ponteiro ali, tem um gerenciamento de endereçamento mais, ou seria menos sofisticado, acaba tendo essa necessidade, né? Vamos rodar isso aqui, ó. Vamos rodar. Ele imprimiu 99, né? Perfeito. Todo mundo entendeu o que aconteceu aqui, né? Opa. Calma, meu filho. Oxi. Nossa, o Code Blocks é muito bom. Fechou. Ó, de novo. Deixa eu aumentar esse cara um pouquinho. Perfeito. Ó, todo mundo entendeu, né? Eu atribuí o valor 99 no número e imprimi ele. Todo mundo entendeu isso aqui. Quem não entendeu aqui, acho que não revisou como eu pedi, né? Então, beleza. O que acontece? Lembra que eu falei que esse cara tinha um endereço? E ele tem. Como é que eu descubro o endereço dele? Simplesmente usando o e-comercial aqui. Então, quando eu uso o e-comercial, eu estou dizendo, olha, sistema operacional, me diz aonde esse cara está, aonde tu colocou esse cara. E ele vai dizer, eu coloquei esse cara aqui, ó, neste endereço. Mas isso aqui é um endereço de memória, se a gente olhar, ó, ele é um número que não, ó, deixa eu ver, 092, 6 milhões, né? 6 milhões. Lembra que eu falei que era não sei quantos trilhões? 32 trilhões? Tá errado isso aqui, né? É justamente porque a gente está usando o inteiro, né? Inteiro ele armazena só 4 bilhões, parece. Então, não é I, não é o tipo ideal para ponteiro. Eu acho que é P. Alguém estudou aí, sabe? Eu não lembro de cabeça. Mas eu acho que é P. Pronto. É P. É P. É P. Isso aqui é um endereço de memória, ó. Tá vendo? Ele está em hexadecimal. E tá bem no comecinho da memória, tá vendo? Vai no começo? Agora eu fico na dúvida. Tá no começo. Sei lá. Não importa onde ele está. O importante é que ele está no endereço de memória e tá vendo que ele está imprimindo o endereço aqui pra gente? Ó, é um P. Todo mundo entendeu isso aqui, né? Por que é P? Porque no printf eu preciso especificar o tipo. E o tipo desse cara aqui, ó, é um ponteiro. O que é ponteiro? É o valor de endereço de memória. E no momento que eu coloco esse Ezinho aqui atrás do número, isso aqui tudo que eu selecionei não é mais um inteiro. É um endereço de inteiro. É um endereço de memória. Você percebe a diferença? Isso aqui não é mais um inteiro. Isso aqui é um endereço de memória. Beleza, vocês entenderam, né? Sim. Oh. Beleza, eu vou imaginar que vocês entenderam. Já que vocês não responderam. O que acontece aqui agora? Ó, existe uma variável, um tipo específico, né? Eu lembro que eu falei que ponteiro era um tipo, né? Então existe um tipo para salvar inteiro, para salvar endereço. Vamos imaginar que fosse endereço. Int. Vamos imaginar que era int. Podia ser. Podia, né? Podia ser int, ó. Significa o quê? Que ele guarda endereço de memória. Ó. Eu vou guardar o endereço de número, né? Eu vou guardar aquele número nesse tipo aqui, ó. Vamos imaginar que esse cara aqui é o tipo número, né? Qual que é o problema de ser um tipo, de ser um nome para esse número? Isso aí você não vai ver em apostila, não. Vamos imaginar, ó. Se fosse assim, ia dar ruim. Por quê? Porque esse cara aqui,
ele teria que ser... repara que esse endereço aqui é endereço de inteiro. Esse cara aqui teria que ser tipo endereço de inteiro. Teria que ser algo assim, para funcionar, né? Porque ele guarda endereço de inteiro. E aí, se eu quisesse guardar um endereço de uma string, né? Eu teria que fazer outro tipo, ó. Endereço de string, ó. Palavra. Eu teria um endereço de alguma string aqui, né? Nem sei se isso aqui funciona. Não funciona. Mas vocês entenderam, né? É como se tivesse uma string aqui, que é justamente um ponteiro, né? Um chá de dd string que recebe dd. Acho que isso aqui funciona, eu acho. Ó. Então, teria que ser algo assim, né? E aí são infinitos tipos, né? A gente pode até construir novos tipos. Então, essa abordagem aqui, de um nomezinho, não daria certo, né? Então, o que eles pensaram? Pô, a gente poderia fazer assim, então, ó. Inteiro, colocar o tipo inteiro e colocar uma palavra para dizer que é um ponteiro, né? Como o próprio nome, ponteiro, né? Pointer, acho que ponteiro é point, né? E aí a gente teria um ponteiro aqui. Podia ser, né? Podia ser, ó. Funciona, ó. Char, pointer. Aí aqui não é número, né? Aqui é end número, né? O endereço do número, né? Nosso Windows é muito ruim, tá doido, mano. Endereço string, né? Vocês entendem isso, né? Só que point é um nome muito grande, né? Eles simplesmente acharam legal colocar um asterisco. Isso é o P, né? Não entendi. Não é asterisco, P. Não. Aí bota. Não. O nome da variável. Calma. O asterisco atrás do nome aqui, ó, transforma esse cara aqui em um ponteiro. Então, esse cara aqui é um ponteiro, não é P. P é o nome da variável. Poderia ser P, poderia ser L, poderia ser K, poderia ser J, poderia ser... Ah, tá. O nome da variável aqui, ó. Então, aqui, ó, o nome da minha variável é endereço, sei lá, endereço de inteiro. O nome que eu quiser colocar, lembra que endereço. Pode ser o que eu quiser. O tipo, o nome, é sempre o que eu quero. Então, beleza. Agora aqui eu já tenho um tipo de ponteiro, né? Lembra que eu falei que não faz diferença isso aqui? Não faz. Então, eu vou deixar assim só para vocês entenderem que não faz diferença. Mas pode ser assim também, ó. Ou pode ser assim também. O que vocês acharem melhor. Eu, particularmente, prefiro assim, que é o que deve ser o correto. Então, aqui, pessoal, se eu salvo 1,99 dentro do endereço, eu estou dizendo que o valor do meu ponteiro é 99, ou seja, a posição do endereço lá, né? Isso não está certo. O que eu tenho que salvar aqui são valores, são endereços, ó. Endereços. Então, no momento que eu imprimo aqui, ó, eu vou imprimir primeiro o número, né? O endereço de número, beleza? Vou colocar aqui, ó, endereço de número, ó. E aí tá imprimindo o número aqui, beleza? Vou dar um barra N aqui. Cadê meu barra N? Meu barra N, né? E agora eu vou imprimir meu outro endereço, ó. Agora eu quero o valor, não é mais endereço, é o valor de endereço, tá vendo? Da minha variável endereço. Que podia se chamar P, mas eu não quero. Ó, chama só end, ó. O valor de end. O valor de end é end, né? Quando a gente quer imprimir o valor, a gente simplesmente imprime ele mesmo, né? Quando a gente quer imprimir, aqui no caso é um número, né? É o ponteiro, ambos são ponteiros, né? Porque o valor é ponteiro, né? Então por isso que é um ponteiro aqui. E é isso aqui. Então, se isso aqui estiver certo, os dois valores são iguais, né? Ó, tá vendo? Os dois valores são iguais, ó. Ó, em cima, nossa, isso aqui fecha sozinho, muito bom. Ó, em cima, pessoal, eu imprimi o endereço, tá vendo? O endereço de número. E embaixo, eu imprimi o valor que estava em end. Só que o valor que estava em end era o endereço de número. Então, vocês percebem que o valor de um ponteiro é um endereço. Deu para entender isso? Sim. Mas agora eu entendi. Entendeu? Porém, já pedi desculpa, mas para que diabos eu vou querer o endereço Pronto. e não o valor?
Pronto, a gente vai já ver. Vai já ver mais pra frente. Vai já ver mais pra frente. Vai ter uma situação que precisa de endereço. Perfeito, mas é uma dúvida perfeita. Agora, a título de curiosidade, esse cara aqui, essa variável aqui, ela também tem seu endereço. Tudo que armazena na memória precisa de endereço, né? A gente já viu isso lá, né? Então, eu vou imprimir agora o endereço dele, ó. Ó. Agora eu quero o endereço de end, ó, da variável end, né? Qual que é o endereço? Simplesmente coloco um ezinho aqui. Ó, é outro endereço. Perceberam, né? Aí, todo mundo entendeu isso aqui, né, pessoal? Alguém não entendeu? Não, todo mundo entendeu. Beleza. Então vamos continuar. Ó, o que acontece agora? Esse mesmo operador aqui pode ser usado para pegar o valor que está dentro desse endereço. Só aceitem que eles quiseram usar o mesmo símbolo. Não acham que tenha relação direta ali, ou que não tentem fazer relação direta. Eles simplesmente quiseram fazer o mesmo símbolo. Então, ó o que eu vou fazer aqui agora. Ó. Eu vou estar separado aqui, ó. Print valor dentro do endereço de número, ó. Tem várias formas de fazer isso aqui, ó. Mas repara o que vai acontecer, ó. Como o valor que está dentro desse número é um inteiro, né? Então eu vou colocar aqui um i, né? Ou um d, né? Não sei porque tem d também, eu gosto de usar i, que é mais lógico, né? Então é um inteiro aqui, ó, o i. E aí eu posso tanto pegar esse endereço aqui, ó, quanto eu posso pegar o end também, ó. O end já está com o endereço de coisa, né? Se eu imprimo aqui direto, eu vou imprimir o endereço que está dentro, né? Que é o endereço de número, né? Mas se eu colocar um asterisco, é como se eu invadisse, é como se eu dissesse para o sistema operacional, ó, sistema operacional, vai lá nesse endereço aqui e pega o valor que está dentro dele. Beleza? Deu para entender, né? Então, quando eu rodar isso aqui, ó, agora ele vai imprimir o valor que está dentro do endereço. Assim que ele imprimir aqui, ó. Bora, senhor. Nossa. Não quis mais ir não, pessoal. Esse CodeBlocks é bugado pra porra, mano. Vai esperar a boa vontade dele aqui. Ai, ai. Fechar essa porra. Pessoal, vocês estão entendendo mesmo? Isso é o básico de ponteiro, né? Vai já começar a ficar difícil. Isso aí vocês têm que estar... Sim. Tem que estar na... Eu tô entendendo até agora. Tem que estar na agulha. Ficou melhor do que a videoaula lá da professora. Boa. Tá bem mais explicativo. Nossa, eu não sei onde é que tá o arquivo. Nosso tempo tá do Windows, tu é doido. Ó, vamos lá rodar de novo, ó. Ó, vou rodar aqui. Roda, maldito. Tá doido, senhor. Deu bug. Não. Pronto, tá, agora vai. Eu vou rodar aqui de novo. Sabe o que deu bug? Nessa teclinha bem aqui que deu bug, tá ligado? Então foi no compilador, não tá compilando. Nossa, não tá compilando. Deu bug no compilador, cara. Vou te dizer mesmo. Deu bug no compilador. Rapaz. O pior é que eu não vou achar ele aqui. De novo. De novo. Não vou, cara. Ele tá dentro de algum processo aqui. Pra eu te dizer mesmo que quando não é pra dar certo, bicho. Cadê o CodeBlocks? Não dá nem pra achar o CodeBlocks. Cara, deu problema no compilador. Pra eu te dizer mesmo que... Ó, ele não tá compilando, ó. Quando eu tento rodar, ele diz que não. Nossa. Manda pro Portugal. Roda no Portugal? No Portugal? Como assim, mano? São linguagens diferentes. Portugal roda Portugal. Se puder, é melhor não. Você não estava usando Portugal naquela época para rodar o C? Lá é para, aqui é for, por exemplo, essas coisas, né? Ah, tá.
lá e para que é foda. Cara, deu problema. Eu nunca vi isso na minha vida, mano. Nunca. Melhor definição. Aí fala o se, aí aqui já é o hífen. É, mas tenta ali em settings. Deu. Deu problema no compilador, mano. Settings. Compiler. Foi assim que deu uma vez no meu e tu arrumou, Lucas. Eu não lembro como. Não, era lá mesmo. Tira daí. Vou usar outro compilador aqui. Mas é muito bugado isso aí, mano. Ó, tem esse tine aqui dá certo. Ah, tem esse Intel aqui, ó. Talvez dê. Pô, mas é muito bugado, tá? Dá bug no compilador. O ideal era reiniciar. Eu nem salvou. O ideal era reiniciar o processo, bicho. Agora eu não sei onde que ele tá. Nossa, o computador vai descarregar. Ah, que raiva, mano. Tá doido. Cara, eu nunca vi isso, mano. Ele tá testando a paciência hoje. Tá, vamos pra cá. Agora aqui eu acho que eu não tenho configurado as coisas. Acho que nem vai rodar, deixa eu ver. Márcio, tinha que chamar ele aqui Pimentel pra participar dessa aula. Boa. Pra ele aprender também. Ah, você não deixa eu passar uma. Eu acho que aí é só apertar F6. Nossa, esse compilador é muito. Esse plugin é muito ruim, ele pede pra fazer uma configuração. Ô, Miguel, as aulas com o Eric tá dando certo. Ih, diabo de Eric. Vou ter que achar outra aqui agora. De novo. Nossa, eu nunca vi isso não, mano. Tá doido. Como é que roda isso aqui? Melhor do que outro. Não sei nem como roda isso aqui. Ai, ai. Tá doido, mano. Pior que ele não muda ele não muda o compilador. Mas só tô reiniciando a máquina rapidinho. Nossa, mano. Demora um ano pra abrir. E aí o mouse ainda fica certinho na posição do fechar, tá? Os caras são muito inteligentes. Não, começou com o pé esquerdo no momento que o Discord começou a travar pra ele.
Eu acho que o Eric tá fazendo uma magia negra aí pra impedir. Como é que baixa essa porra? Bora, meu filho, baixa. Nossa, não tá buildando, rapaz. É, galera, vocês estão com azar. Tudo culpa da turma A. Devia funcionar aqui, eu nunca usei esse cara aqui, mano. Não sei porquê. Se Miguel mandou Combinar de chamar todo Eric. mundo na próxima. Bora combinar de todo mundo na próxima aula da turma B levar um pouco de sal pra jogar nesse pessoal da turma A, porque, meu Deus. Pior. Sei lá, mano. Só vai ter que reiniciar a máquina, tá doido? Porra, 7 GB, quase 2 GB, tá doido? Ah, que raiva, mano.
Do nada, cara. Tá vendo, Elton? Isso é só você da turma A. Encomenda lá um culto pra vocês, é doido? Calma, cara. Calma. Que porra, mano. Tu tá aí com racismo, né? Tá, bora Eu arrumar mais achei isso. lindo. Ó, Acho que melhor Ramon eu chamar a Eric pra Eric resolver. o Rodou. que acontece? Endereço de número é o endereço de número aqui, ó. Que é esse cara aqui. O valor de end, que é o endereço de número, é o mesmo, né? O endereço de end é esse outro cara aqui, ó. Repara que é diferente, ó. É outro cara. E aí, quando a gente coloca o asterisco, a gente entra para dentro do endereço, né? Então é como se a gente entrasse dentro desse endereço aqui, ó. Esse endereço aqui é número e o que tem dentro dele é 99. Entenderam a ideia aqui, né? Não, vocês pegaram a ideia, pessoal, do asterisco aqui? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Entendi. Eu tô ouvindo aqui. O resto eu não sei. E aí, galera? A impressão minha tá mudando. Eu tô ouvindo. Você tá ouvindo o Marcelo? Eu não tava ouvindo o Marcelo agora, não. É, rapaz. Eu tava ouvindo agora. Só ouvi tu dizer, eu tô ouvindo, Eu acho que foi alguma coisa na conexão dele. Ele perguntou ainda se vocês estavam ouvindo. Tá, acho que voltou agora. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá bom. Tá, de boa, de boa. Espera só um minutinho. Porque a internet tá ruim, tá ruimzão aqui. Tá. Voltando aqui, ó. Vocês entenderam aqui o asterisco? Entenderam ou não? Uhum. O asterisco é o valor que está dentro do endereço. Beleza? Então, respondendo a pergunta ali do Elton, né? Por que eu preciso? Por que, pessoal? O que acontece? Por que eu preciso de ponteiro? Porque eu preciso saber o endereço das coisas, né? Porque, vários motivos, né? Eu posso passar esse número aqui, ó, por referência. Mostrar para vocês isso, ó. Int, qualquer função. Não. Agora de dobra. Essa função, ela recebe um endereço de inteiro. Qual que é o nome da minha variável aqui? O nome que eu quiser. Beleza. Então essa função aqui, ó, quando o nome que eu quiser chegar, ela é um ponteiro, viu? Ela é um ponteiro para inteiro, né? Então ela vem um endereço para cá, ó. Vai vir um endereço aqui mais ou menos alguma coisa assim, ó. Vai vir alguma coisa assim para cá. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, que é o endereço dele, e colocar outro valor nele, ó. Tá vendo? Eu vou pegar o nome que eu quiser, que é uma variável, né? Eu vou colocar um asterisco para me invadir a casa dele aqui, ó. Eu vou colocar outro valor nele. Então era 99, agora é 20. Beleza? Eu vou pegar dobra aqui, ó, e vou passar número para lá. Só que número não recebe um inteiro, né? Ele recebe um ponteiro. Então eu preciso passar o endereço de número. Beleza? Agora
eu vou chamar um printf aqui, ó, e vou fazer uma impressão de número. Acento I, número. Qual que é o valor que está em número? Será que isso aqui dá certo? 99. Bora ver. Vou rodar aqui para ver se dá certo. Nem sei se dá certo, não sei se a sintaxe é essa, mas a ideia é essa. Ó, o valor que imprimiu, pessoal, foi 20, ó. Márcio, então, tipo assim, se eu tenho um código que tá muito extenso e eu, lá quase no final do código, eu quero mudar esse valor de número, basta fazer isso, né? É, mais ou menos. Não é uma motivação forte, né? A motivação é a seguinte: é quando tu quer alterar o valor por referência. Quando tu vai precisar? Quando tu está organizando o teu código assim. Esse número aqui poderia estar em qualquer parte do teu código, em qualquer arquivo. Aqui a gente está só com um arquivo, né? Mas vamos supor que você quer um arquivo diferente, ó. Essa função está em um arquivo, essa função está em outro. Tu conseguiria passar a referência dessa variável para essa função e ela troca o valor por referência. Entenderam? Ah, sim, entendi. Então não muda só o valor, muda também a função, né? O nome da função, né? Não sei se eu entendi, mano, na dúvida. Mas o que aconteceu aqui, ó? Aqui eu passei o endereço de número para dentro da função e dentro da função eu troquei para 20. Era dobra, né? Então não era isso, né? Dobrar é dobrar, né? Para dobrar tinha que ser assim, ó. Vezes 2, né? Agora tá dobrando. Vou rodar de novo aqui, ó. 198, que é o dobro de 99. Certo? Então essa função ela recebe o endereço. Ó, se não fosse o endereço, vamos supor que não seja, ó. Não é o endereço mais. Ele recebe agora, ele não recebe mais agora um ponteiro. Ele recebe agora o próprio valor. Então aqui, em vez dele receber o endereço, agora ele recebe 99. Fechou? Quando eu imprimir aqui, ó, em vez de imprimir 98, ele imprimiu 99. Porque eu até alterei o valor da variável aqui que chegou. Dessa aqui, ó. Mas essa variável aqui que chegou é outra variável. É nome que eu quiser. E eu troquei o valor de nome que eu quiser. O nome que eu quiser está realmente agora com 198. Mas o valor o que eu imprimi aqui foi número. E o número está com 99. Então se eu imprimir aqui embaixo, aqui, ó, agora, o nome que eu quiser, ó. Ó. Deixa eu dar um barrinho aqui. Se eu imprimir agora aqui o número que eu quiser, ó. Opa, cadê os barrinhos? Barrinho. Acho que é no outro. Acho que é no último printf. Não faz diferença. Ah, faz diferença? Não faz, até primeiro e depois, pô. O que não deu certo? Acho que Não faz diferença não, a questão é que não saiu o barra N mesmo. Como assim? Ah, o barra tá ao contrário, será? O barra é outro barra? Não, o barra N é esse mesmo, não, é esse mesmo que estava. Só se aí nesse programa foi diferente, mas esse aí que é o barra N. Pode ser. Bota no último printf, bora ver. Bota o barra T, Márcio, bota no barra T. Ah, o barra vai só dar um tab, né? Então, só para dar uma distância, para ver o que vai acontecer. Não, mesmo assim não vai. Tem alguma coisa bugada. Deve ser o programa aqui, cara. Então faz um barra... Dá um outro printf aí, só com o barra N. Talvez melhor. Deixa eu botar o barra N nesse aqui. Só que não faz sentido. Tá bugado. Tá bugado. Ah, galera, eu tô vacilando. Tá vendo? O bug tá aqui na cadeira. O bug sou eu. O que acontece? Repara que eu chamo primeiro o dobra. E em dobra, eu imprimo primeiro o 198. Que é esse valor aqui, ó. E só depois eu chamo o printf. Aí depois, se eu colocar aqui o barra N, ele quebra aqui depois, né? Então o barra N, na verdade, tinha que ser aqui, né? Nessa primeiro que é impresso primeiro.
Desculpa, nubice. E agora o que foi? Nossa. Dobra, não sei o que. Dobra, chamou o número. Não sei o que foi. Não é essa chave da main? Ah, eu tirei a chave também? Como assim? Não. Não sei o que aconteceu. Eu vou rodar de novo aqui só pra ver. Ah, tá. Tá, eu vou colocar uma barrinha aqui agora. Barra N, barra N. Tá, agora foi. Não sei o que foi naquela hora, não. Eu apaguei alguma coisa. Então é isso, ó. Ele primeiro chama a função dobra-me número. Eu passei número pra dentro. Ele dobrou o número que eu mandei. E quando eu imprimi aqui dentro, ele deu 198. Mas quando eu imprimo de fora, repara que esse cara aqui não foi alterado. Então, a primeira motivação de ponteiros é isso. É tu passar referência de alguma coisa. Então, tu consegue passar referência do valor para cá. E agora, se eu faço isso aqui, os dois vão dar 198, né? Foi agora. Comando timeout, linha 7, output, asterisco. Ah, tá. Tem que passar o endereço aqui, né? Endereço. Então, deixa eu rodar isso aqui mais para cá. Vou te dar um zoom, não adianta porque esse cara está lá longe. Então, repara, ó, que deu alguma treta aqui, né? Ah, é porque agora eu estou imprimindo o número, e o número aqui é o endereço, né? Então não era para ter esse print aqui. Agora vai dar certo. Então, ó, quando eu imprimo só o número agora, ele imprime certo, né? Ele dobrou. Então foi o próprio valor que dobrou. Outro uso de ponteiro é para tu construir vetores, matrizes, né? Então como é que cria vetor aqui, ó? Um vetor é basicamente um ponteiro do tipo do vetor, né? Então aqui, ó, o vetor pode ser o nome que eu quiser. Vou até escrever vetor ao contrário porque eu quero. Ó. Vetor, né? Vetor. E o que eu guardo aqui? Repara que ele é o endereço, né? Eu posso guardar aqui endereços, mas aqui eu também, como ele é um vetor, né? Eu posso passar vários valores aqui para ele, ó. Não sei se a sintaxe é essa, mas supondo que seja. Bora ver se vai rodar. Eu acho que é isso. Vou apagar essa função daqui. Vou rodar. Não é. Então, é assim. Alguém lembra? Alguém lembra como que é? É assim. Essa chave mesmo. Com as chaves? Não é colchete, não? Não, colchete. Não. Não, é chaves, mas antes eu tenho que declarar o tamanho do vetor. Não, mas eu estou usando ponteiro. Ó, Ah, com ponteiro. tá, vamos ver. Ó, tem um jeito assim, né? A gente coloca 10 e a gente coloca Isso. os valores, né? Então, beleza. Bora ver isso aqui funcionando. Bora ver. Continua dizendo. Ah, tá faltando ponto e vírgula, pessoal. Foi mal. Vírgula, ponto e vírgula, eu olhei agora. Ó, beleza. Isso aqui é um vetor, né? Isso aqui é um vetor de tamanho 10. Então repara que o tamanho dele é fixo. O que significa um vetor de tamanho 10? Significa que ele tem 10 endereços de memória. 10 endereços de memória, né? Ou seja, ele tem espaço para guardar 10 inteiros. Perfeito? Mas todo vetor também é um ponteiro. Por baixo dos panos, o C converte isso aqui para um ponteiro. Então, o que é isso aqui na verdade? Isso aqui, ó, é isso aqui, ó. Um endereço de alguma coisa. Isso aqui vai funcionar? Não vai. Não vai por quê? Porque ele não sabe o tamanho dele. Ele não sabe o tamanho dele. Então, antes de fazer uma atribuição em um vetor, tem que fazer uma parada assim, ó. Não sei se eu vou lembrar de cabeça, mas é algo assim, ó. Malloc, que é o seguinte, tu vai alocar, né? É meio que tá dizendo assim, ó. Malloc é memória, alloc, né? É alocar a memória, né? Então, malloc. O que tu vai alocar? Tu vai alocar aqui inteiros. Só que, se tu passar o tipo assim direto, o malloc ele é burro, ele não sabe qual que é o tamanho desse int, né? Então a gente vai usar o size of, que é o tamanho do inteiro. Beleza. Então, quando eu faço isso aqui, eu acho que essa é a sintaxe. Eu estou alocando um inteiro nesse meu ponteiro, né? Só que eu quero 2 espaços, né?
Lembra que era 2 espaços lá? Eu quero 2 espaços. Eu acho que a sintaxe é essa. Não é? Deixa eu ver se tem que fazer um cast aqui. Não deveria, não precisaria. Não é isso não. Cadê vocês que estudaram aí? Malloc, sizeof, int. Sintaxe. Malloc, sizeof, tipo e quantidade. Sizeof. Ah tá, eu multipliquei o tipo. Eu sou muito burro. Eu sou burro pra porra. Ó, aqui é o seguinte, o sizeof vezes o tamanho. Agora sim. Tá, então bora ver agora. Perfeito, funcionou. Então, pessoal, ó, o que o malloc faz? O malloc vai dizer assim, sistema operacional, eu preciso de essa quantidade de bytes vezes 2. Eu preciso de um endereço onde caiba isso. Então, o sizeof, ele verifica o tamanho do tipo em bytes. Então, por exemplo, int, em alguns computadores é 4, em outros é 8, né? Mas supondo que aqui seja 4, eu acho que é 4. Ele vai pedir 4 vezes 2, ou seja, ele precisa de 8 bytes, né? Então, se a gente imprimir malloc aqui, que inclusive eu acho que dá para imprimir, ó, vou imprimir para vocês malloc aqui, ó, só para a gente ver, ó, printf, eu vou imprimir esse cara aqui, ó, para vocês, ó, esse cara aqui é um inteiro, ó, T100 i, inclusive, pessoal, vocês podem fazer esse teste, não vai queimar o computador de vocês não, se vocês fizerem esses testes, tá vendo? Ó, bora imprimir quanto que é esse aqui, ó, bora ver o que vai dar aqui. Ó, rodou 8, né? Então, meu inteiro tem 4 bytes, né? Então, isso aqui se converte para 4. E aí, ele imprimiu vezes 2, dá 8. Então, esse ponteiro aqui, para ele armazenar dois vetores do tipo, dois valores do tipo inteiro, ele precisa de 8 bytes. Então, é isso que esse malloc descobre. O malloc disse, olha, beleza, eu quero 8. É como se esse cara estivesse recebendo 8, ó. A gente pode, inclusive, passar 8 para o malloc aqui. Passa 8 para o malloc e diz, ó, eu quero... Só que fica muito difícil a gente ficar calculando na cabeça, né? Então, para isso que serve o sizeof, para fazer essa conversão de quanto que cada tipo é em bytes. Então, aqui, inteiro aqui, esse inteiro é 4, né? E quem descobre isso para mim é o sizeof. Se fosse um char, não sei quanto seria, a gente pode ver, ó. Vamos ver quanto é um char. Aqui a gente não vai multiplicar mais, se a gente pegar o char limpo. Nossa, parabéns, Mac. Tu é doido, mano. Ainda bem que não perdeu. Perdeu um pouquinho. Ó, chá. Vou rodar agora. Então o chá é um caractere, só precisa de um byte. Beleza? Faz sentido, né? Um byte tem 8 bits, dá 128, né? Por aí. Então é só um byte. Vocês entenderam aqui o sizeof, né? Ele descobre o tamanho do tipo. É para isso que o sizeof serve. Ele descobre o tamanho do tipo. Funciona se eu colocar um inteiro aqui direto para ele descobrir o tamanho do tipo? Talvez, né? Não custa nada tentar. Ó, ele também funciona. Então, se eu coloco o tipo direto aqui, ele também descobre. Ó. Ele entendeu que isso aqui é um inteiro. E ele descobriu que o inteiro precisa de 4 bytes. Deu para sacar, né, pessoal? É só isso. Agora sim, entendi o sizeof melhor. Pronto. O sizeof é isso. Ó. Sizeof é tamanho. Off é de tamanho de inteiro. Tamanho em qual unidade? Em bytes. Sizeof é só isso. Mais um exemplo aqui, ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, o número 77, 72, ainda cabe um inteiro, né? Olha, 4. Se eu aumentar esse cara aqui bruscamente, muito provavelmente ele vai precisar mais de um byte. 8. Ele precisou do dobro de bytes agora. Se eu continuar crescendo esse cara aqui, ó. Bora ver quanto ele vai dizer que precisa. 16. Fechou, né? Deu pra sacar. Então, se eu colocar um float aqui, ó. O float eu acho que é 8 também, né? Ó. 4. O float é 4. O double, que é o dobro do float. Provamos que é o dobro do float. 8. O que mais que tem aqui? Tem o bigger. Se tem um big aqui, não. Tem o number. Tem o big double. Double. Não. Big double. Sei lá. Não tem. O string, né? Bora ver o string, ó. Um A. Eu acho que é 4 bytes, eu acho. Isso aqui é uma string, né, pessoal? Ó, aspas dupla é string, né? Ó, string precisa de 2 bytes para salvar um caractere.
Se é um caractere, ó, agora é um caractere, viu? Eu tirei essas partes duplas, ó. Só um, só precisa de um byte. Oxe, tá bugado isso. 4? Como assim? Como é que uma string é 2? Mano, eu não vou trazer essa resposta pra vocês, eu não sei. E um caractere... A não ser que ele não... Ah, sabe o que pode ser? Ele pode ser que ele não tá entendendo isso aqui como um caractere, ó. Quer ver, ó? Vou colocar um chá aqui, ele vai dar só um, quer ver? Ó, então, pra ele tá entendendo... Como ele tá inferindo o tipo, né? Ele tá inferindo esse cara aqui como um outro tipo que eu não sei dizer qual é. Mas vocês pegaram a ideia, né? Pegaram a ideia do sizeof, né? Beleza, o sizeof, ele converte na quantidade de bytes necessário. A gente já vai terminar. Ó, vamos só matar o malloc aqui, ó. Então, o que o malloc faz? O malloc diz, olha sizeof, me diz quanto é que eu preciso, quanto é que tu quer? Eu quero 8 bytes. Beleza, 8 bytes é suficiente para guardar 2 inteiros. Porque um inteiro guarda em 4 bytes, né? Então, beleza. Aí o que o malloc faz? Ó, o malloc é o memory alloc, né? Allocation, né? Então, o malloc vai dizer assim, olha, Windows, eu quero 8 bytes, cara. Te vira para encontrar um endereço de memória para mim que tenha 8 bytes disponíveis. E depois que tu encontrar, esses 8 bytes é meu, ninguém mexe. Beleza? Tá alocado para mim, tá definido para mim, é meu. Beleza? Então é isso que o malloc faz. Então agora eu tenho um ponteiro e um endereço de memória. Ó. Inclusive eu posso imprimir esse valor de um ponteiro. Ele é um ponteiro, ó. Eu posso imprimir ele, ó. Se eu imprimo o rotev aqui direto, como ponteiro, ele vai imprimir o valor que tá, que é o endereço de memória. Lembra que o Windows deu um endereço para ele, ó? O Windows deu esse endereço aqui para ele, ó. Se eu rodar de novo, muito provavelmente o Windows vai dar outro endereço, ó. Eu vou até salvar esse cara aqui e rodar de novo, ó. Ele deu outro endereço, ó, tá vendo? Eu usei o busca, ele deu outro endereço. É o Windows que decide qual que é o endereço, fechou? Então, o que eu faço agora com esse vetor? Ele é um vetor de tamanho 8, né? Tamanho 8. Ele cabe dois inteiros. Então, ele é um vetor de tamanho 2. Então, aqui eu posso multiplicar. Ó. Eu quero um vetor de tamanho 10. Ele cabe 10 inteiros. E agora, esse meu vetor aqui, meu ponteiro aqui, é um vetor. Esse cara aqui é equivalente àquele cara que a gente tinha antes. Era o vetor, ó. Vetor de tamanho 10. Era equivalente a esse aqui, ó. Mas repara, Elton, que nesse caso aqui, eu estou definindo o tamanho dinamicamente. Aqui não, aqui está chumbado. Aqui é um valor fixo. Isso aqui não vai mudar. Por que isso é ruim? Porque, por exemplo, em listas, quando vocês vão ver mais para frente, a lista ela cresce infinitamente. Então, se tu cria uma lista com um tamanho fixo, lascou. Porque quando chegar o 11º cara aqui, onde tu vai colocar? 11º não é assim, né? É o ONE, 11º, então é ST. Beleza? Então, onde tu vai colocar o 11º? Não cabe, né? Porque teu endereço é fixo. Aí a galera aqui de alocação dinâmica, por isso que o nome é dinâmica, tu muda a quantidade de o espaçamento de memória, né? O espaço, a quantidade de coisa que tu salva dinamicamente. Então é isso que acontece. Aí agora eu tenho um vetor. Ó, esse aqui é um vetor. É um vetor de tamanho 10. Ó. Inclusive eu posso guardar coisa dentro desse vetor. Ó. Vou guardar uma coisa dentro desse vetor. Ó. Vou chamar ele, ó, rotev, que é meu vetor. E vou guardar uma coisa dentro da posição 0 dele aqui, ó. Não, vou guardar na 5 aqui, ó. Só para vocês verem. Vou guardar aqui, ó, 89. Então, meu vetor rotev, na posição 5, tem 89. Bora imprimir esse cara, para ver se tem mesmo, ó. Vou dar um asterisco I aqui. Eu só não lembro a sintaxe, mas eu acho que a sintaxe é assim, ó. Rotev na posição 5, posição 5, faz sentido. Faz sentido isso aqui. Então, bora imprimir. Eu estou dizendo que esse cara é um vetor. Eu estou colocando um valor no índice 5 e eu estou imprimindo esse mesmo valor. Bora ver se isso funciona. Funcionou. Graças a Deus. Porque se não funcionasse, eu não sei o que fazer. Funcionou, né? O que acontece se eu imprimir uma outra posição do vetor? Imprimir lixo, né? Todo mundo sabe isso, né? Imprimir o lixo, ó. O lixo que tinha aqui era 0. Na verdade, muito provavelmente esse lixo que tinha aí era alguma outra coisa aleatória. Vou até colocar um P aqui, só para ver o que vai acontecer. Ah, era nulo. Realmente está vazio. É porque tem muita memória aqui, e realmente estava vazio. Realmente não teve reciclagem aqui.
É um espaçamento de memória nunca utilizado. O que é lixo? É alguma coisa que ficou nesse espaçamento usado anteriormente, né? Quando não tem, ou seja, quando é nulo, significa que nunca foi usado. Então é por isso que não imprimiu lixo aqui. Mas deu para pegar, né? Só que tem uma coisa mais bacana de fazer, ó. Eu posso fazer assim, ó. Se chama engenharia de endereço, sei lá. Engenharia de ponteiro, aritmética de ponteiro, alguma coisa assim. Em vez de eu usar esse cara aqui, eu posso fazer assim, ó. Mais 5. O que acontece aqui? Eu acho que a sintaxe é isso. Não. Eu tenho que dizer isso aqui, ó. A sintaxe é essa aqui. O que acontece aqui, ó? Vou tentar explicar para vocês. Quando o malloc devolveu para mim um endereço, qual endereço ele devolveu? Porque ele disse assim, ó, Windows me devolve 10 endereços, eu preciso de um espaço de 10. Então tem 10 endereços na jogada. Vocês entendem isso, né? São 10 endereços. Cada uma guarda um byte. Beleza? Aliás, aqui nem são 10 endereços, aqui são quantos endereços? São 40, né? Para guardar um byte tu precisa de 4 endereços, né? Então, o que acontece aqui, ó? Aqui, o malloc, o que o malloc devolveu para mim? Vocês fazem ideia do que o malloc devolveu? Porque não tem como esse cara armazenar 40 endereços. Então, o que ele armazenou, na verdade, foi só o primeiro endereço. Ele só armazenou o primeiro. Tanto que se eu imprimir ele, ó, vou imprimir ele aqui para vocês, ó. Tira esse cara daqui. Eu vou imprimir ele para vocês, ó. Ó. O primeiro endereço é esse cara aqui, ó. Tá vendo? Primeiro endereço, ó. Vou até colocar aqui, ó. Primeiro endereço. Primeiro endereço é esse cara aí. Beleza? Agora vamos avançar mais um aqui. Vamos colocar o segundo endereço. Como que eu consigo pegar o segundo endereço? O segundo endereço está na posição 1, né? E eu sei que endereço é assim, ó. Vai dar certo isso aqui? Aí sim, ó. Ó. Rodei. Opa, não era para dar uma quebra de linha aqui. Vamos lá de novo. Ó. O primeiro endereço aqui, ó, tava muito massa isso aqui, muito massa, olha aí, ó. Olha o endereço onde tava, ó. Tava no final 2A0. O segundo tá em 2A4. Por quê? Ele pulou 3 endereços. Lembra que o inteiro guarda 1 byte? Aliás, 4 bytes? Então, o primeiro endereço do vetor é esse. O segundo é 4 depois. Se eu pego o terceiro, ó. Se eu pego o terceiro endereço, ó. Já vai ser 8, né? Vai ser um 8 ali, né? E vai até 16, né? Porque, no caso, vai até F, né? Uhum. Vai até F, ó. Se eu pegar aqui, ó. Quer ver? Bora pegar logo o próximo, ó. 8, depois é C. Então, eu acho que o 4 já é C, né? O 4 é C. Quer ver, ó? Calma, vamos rodar. O 4 é C. Oxe, B0. Ah, tá. É porque o último é 0, né? Tá certo. Tá certo. Tá certo. É 2, 3, 0. É, tá certo. Na verdade, aqui era para ser 3. Vamos rodar de novo. Ó, C. Viu que era um C? Tá vendo? Não sei porque eu vou ter um T ali em vez de um N. Vocês entenderam isso aqui, né, pessoal? Essa unidade tá em hexa, né? Tá em hexadecimal. Então, o próximo é 8. O 2 é 8, né? Vou até mostrar para vocês o 2 aqui, ó. O 2 é 8, ó. Não ligue pro nome aqui, ó. O nome tá errado, né? Segundo, terceiro, esse aqui é o quarto, né? Quarto. Então aqui é o 2. Então o segundo é 8, né? Então bora ver o segundo sendo 8, ó. Ó, viu que o segundo é 8, ó? O segundo é 8. Mas existe coisas ainda entre esses caras aqui. Existe o endereço A1, existe o endereço A2, existe o endereço A3. Só que esses 4 caras aqui, junto com A0, estão alocados para a primeira posição do vetor de inteiro. Se esse vetor aqui, na verdade, fosse de chá,
Aí esse número aqui seria em sequência. Vocês percebem isso? O número seria em sequência porque o chá só precisa de um byte. Então seria tudo em De sequência. 1 a 1. 1, 2. Isso. Não sei porque não foi. Deveria. Ah, tá. Porque aqui tá inteiro. Foi mal, galera. Ó, chá. Aqui mais. Ó, todos os endereços em sequência, ó. Porque o chá só precisa de um byte. Beleza? Tá. Vocês pegaram isso aqui, né? Pegaram a ideia aqui. Só que existe uma parada mais bacana. Em vez de eu usar essa sintaxe aqui, eu posso usar uma sintaxe mais legal. Que é uma sintaxe, inclusive, que Poli mandou um print hoje, ó. Que é assim, ó. Eu invado Rotev. Lembra que isso aqui invade? Então ele invade o Rotev, mas esse Rotev, ele é um Rotev somando com o próximo endereço. A próxima posição. Então, isso aqui é equivalente ao que estava antes, ó. Avançando posições. Beleza? Então agora se eu rodar, deu ruim, né? Provavelmente a sintaxe está errada, né? Ah, tá. É porque aqui é valores, né? Não tem nada. Foi mal. Na verdade, a sintaxe tem que ser assim. O endereço. Pronto, agora vai dar certo. Então, perfeito, né? Então, repara que é equivalente, ó. É equivalente. Aí o que acontece, ó? Sempre que tiver um endereço e avançando dentro, eu posso remover, né? Porque um vai anular o outro, né? Se um volta e um avança, eu posso remover, né? Então, isso aqui também funciona. Entenderam? Sim! Não! Aí se torna bem mais simples do que usar o anterior. Isso. É melhor que isso aqui, né? É melhor. Isso se tu quiser imprimir o valor, o endereço, né? Mas se tu quisesse imprimir o valor, como é que seria, ó? Seria aqui o tipo, né? Que é um chá. Bora até colocar um valor aqui nele, ó. Rotev na posição 0, na posição 1, né? Eu vou colocar um chá aqui, ó. H. Beleza. Ó. Eu vou pegar aqui Rotev mais 1, só que eu quero o valor que está dentro, ó. Tá vendo? Eu quero o valor que está dentro, ó. Então eu vou avançar, ó. Vou avançar 1. Então agora ele vai imprimir H. Se tudo estiver certo, ele vai imprimir H. Ponto e vírgula depois lá no Rotev. Do Ó, H. Valeu. Ó. Viu? Imprimiu H. Todo mundo entendeu isso? Eu disse assim, ó. Olha, vetor. Avança para casar 1, né? Vetor é várias casinhas, né, pessoal? Olha, vetor. Avança para casar 1 e pega, e asterisco, pega o valor que está lá dentro. O que está na casa 1? O H. Então o vetor pegou. Então é engenharia de... Não sei o nome disso, mas é alguma coisa de vetor. Então é isso, pessoal. Deu para sacar? E aí como é que eu armazeno? Como é que eu uso, né? Eu posso usar tanto assim, ó. Ou eu posso usar essa sintaxe aqui, ó. Que for melhor, que vocês acharem melhor. Isso aqui também funciona, ó. Se eu colocar o H aqui, ó. Também vai funcionar da mesma forma, né? É a mesma sintaxe, né? Ó. Funcionou. Aí, ó. O que acontece agora? Beleza. Tem uma informação muito importante. Sempre que vocês usarem malloc, vocês são obrigados a usar o free. O que o free vai fazer? O free vai dizer assim, olha esse sistema operacional, eu já terminei o que eu queria fazer, pode liberar essa memória. Então o free, ele é obrigatório. Não lembro como é a sintaxe dele, mas eu imagino que só passa o vetor aqui. Se não der erro, é essa. Aceitem que é essa. Pronto, é essa. Então, o free, ele libera o que foi alocado aqui em cima. Então, terminou o código, manda o free. Alocou dinamicamente, tem que usar o free. Beleza? Não esqueça disso. E aí, o que acontece agora? Ó? A gente vai falar agora do realloc. Acho que é realloc. Acho que é realloc, né? Vamos ver se existe esse realloc. Existe. É o realloc. Então, o que o realloc faz? Imagina o seguinte. Imagina que tu criou um vetor de tamanho 2. E aí, tu colocou na posição 0, tu colocou
o A. Na posição 1, tu colocou o M. E tu quer escrever amo, né? E aí tu quer colocar na posição 3, né? Que é no índice 2, o O, né? Qual que é o problema? O problema é que teu vetor só foi alocado 2, não foi alocado 3. Então bora ver o que acontece aqui. A gente não vai nem imprimir, ou a gente vai? Isso que manda aí. Manda imprimir. Então aqui é o 0. Vou usar a sintaxe mais fácil aqui. Rotev 1 e Rotev 2. O que acontece aqui? Ó? Muito provavelmente vai funcionar. Mesmo essa memória não tendo alocada para mim, eu digo que vai funcionar. Eu quero primeiro endereço de memória aqui, foi mal. Agora. Ó, funcionou, né? Por que funcionou? Porque eu tenho muita memória RAM. Então, esse endereço aqui, apesar de não estar alocado para mim, o Windows disse assim, beleza, essa memória não é tua. Mas como ninguém mais está usando, usa ela aí. Fechou? É isso que acontece. Mas qual que era o ideal? O ideal era que eu fizesse um realloc. Já que o usuário mandou mais uma letra, eu consigo aumentar o tamanho do meu vetor dinamicamente. Então é essa a ideia de usar malloc e realloc ali, e usar ponteiro para criar variável. Eu consigo aumentar o tamanho dinamicamente. E aí para isso eu vou usar o realloc. Se eu nem soubesse a sintaxe, né? Claro que eu não sei a sintaxe. Eu não vou tentar adivinhar também, né? Bora pegar a sintaxe aqui, ó. Sintaxe do realloc é esse cara aqui. A gente não precisa desse cara aqui. Ó, pessoal. Inclusive, até falando disso aqui, ó. Isso aqui é um cast. Não sei porque todo mundo ensina a fazer isso, mas vocês viram que não precisa. É como se eu fizesse um cast aqui, ó. Não precisa, beleza? Não precisa do cast. Como eu estou dizendo que o meu tipo já é aqui, o cast é automático. Então, não precisa disso aqui. A não ser que o teu vetor fosse genérico. Se o seu vetor fosse genérico assim, inclusive, esse aqui é um vetor genérico, né? Não sei se esse é o nome. Não sei se esse aqui é o vetor selvagem que o Poli fala, mas isso é um vetor genérico, né? É um tipo genérico, né? Não é, genérico não é o termo correto. Mas é um tipo que não está especificado, né? E aí sim, eu preciso especificar o tipo aqui, ó. Chá, beleza? Bom que vocês já aprenderam isso aí. Mas beleza. Como eu especifiquei o tipo aqui, ó, não preciso passar, eu não preciso fazer o cast, né? Cast é essa conversão, né? Então, beleza. Aqui, ó, tem meu rotev aqui, que é meu vetor, ó. E eu vou fazer um rotev. Aqui, deixa eu ver, não precisa, eu já sei o tipo, não precisa desse cara aqui. E eu vou fazer um realloc. O realloc é o meu PTR, quem é esse PTR? Deixa eu ver esse PTR aqui, eu não saquei esse PTR. Ah, muito bom. PTR, é o próprio PTR, né? É porque tá certo, é o próprio PTR. Então, é o próprio rotev aqui, ó. E aí aqui é o meu tamanho, né? Então, repare o seguinte, ó. Meu tamanho era A2, né? E agora eu preciso realocar, eu preciso aumentar ou diminuir. Então eu posso dizer que ele é 4 agora. Agora eu quero que ele é 4, e não é float, né? É chat. Chá, né? Então agora, pessoal, ó, se isso aqui funcionou, ele vai rodar tranquilamente. Ó. E agora é garantido que este endereço aqui é meu. Eu fiz um realloc. Eu aumentei até aqui o tamanho do meu vetor. Ó, vou até imprimir para vocês, ó. Tá vendo? Eu vou imprimir para vocês o tamanho do meu vetor, ó. Printf, ó. Tamanho do meu vetor. Qual que é o tamanho do meu vetor? Aqui eu vou colocar um i, né, que é um inteiro. E eu vou colocar aqui o size of, ó. Eu quero o size of, eu quero o tamanho do meu vetor. E bem aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, o novo tamanho do meu vetor. Eu acho que isso funciona. O novo tamanho do meu vetor. Vou colocar um barra N aqui. Barra N aqui. Qual que é o novo tamanho do meu vetor? Será que isso aqui funciona? Bora ver. Ó. Ponto e vírgula. Oxi. Quem que inventou isso, mano? Ó. Então, pessoal, ó. Não funcionou, né? Deu alguma treta aqui, ó. Deixa eu ver o que deu errado aqui, ó. O tamanho do meu vetor era 8, porque tá 8 bytes. E depois virou 8 de novo. Por que não funcionou?
Não sei. Era para ter funcionado. Realloc, Rotev. Será que tem que colocar o cara aqui mesmo, mano? Só pode. Eu já quero parar a aula e dessa treta agora. Rotev, 4 vezes size off. Não sei o que aconteceu. 20. Cara, não sei. Não sei, mas aceito. É assim. Rotev. Esse cara aqui. Tamanho 4. Bora ver se aumenta aqui. Ah, tá. Tô vacilando, pessoal. Tô vacilando. O que tá acontecendo aqui é o seguinte. Rotev é minha variável, né? De ponteiro, né? Ou seja, eu preciso de 8 bytes para salvar o endereço aqui, independente de qualquer coisa. Então, para salvar meu endereço em meu computador, eu preciso de 8 bytes. Então, significa o quê? Que 8 bytes é suficiente para guardar qualquer endereço do meu computador. Fechou? Então, quando eu estou imprimindo aqui, eu não estou imprimindo o tamanho do meu vetor. Eu estou imprimindo o tamanho que precisa para armazenar esse tipo aqui. Entenderam? Então, isso aqui não está funcionando como eu esperava. Ele não tá mostrando para mim quantas posições ele tem, saca? Então, isso aqui não funciona, deve existir uma outra função. Então, é isso que está acontecendo. Mas aceito. Ó, entendo o seguinte. Vou colocar para desenhar. Já que eu não consigo imprimir, deve existir uma função que imprima. Eu não sei de cabeça. Size, deixa eu ver se tem algum outro size aqui. Size T, será? Será que esse size T imprime ou... Bora ver. Oxe, deu uma loucura agora. Tá, eu não sei. Deve existir uma função que imprime o tamanho do vetor. Bora ver. Função que imprime tamanho vetor em C. Sizeof barra sizeof int. Para obter o tamanho do vetor em C, utiliza o sizeof barra sizeof vetor. Ah, boa, faz sentido, né? Eu diminuo o tamanho pela quantidade ali, né? Então seria isso aqui, ó. Mas vai dar o mesmo valor, né? E tem alguma coisa errada que eu não sei onde é. Não sei onde é e não vou descobrir. Tá, esquece isso. Mas o que acontece aqui, ó. Vamos focar só no que acontece. O realloc, ele realoca a memória. Então, o malloc aqui eu tinha um vetor de tamanho 2, agora eu tenho um vetor de tamanho 4. Então, é para isso que serve o... Ah, é aqui que estava errado, né? Então, é para isso que serve o realloc, né? O realloc eu consigo realocar a memória. Fechou? Deu para entender, pessoal? Sim! Não! Então, aqui eu passo imprimir o Rotev. Opa! Vou chamar a impressora de novo. Imprimir o Rotev dividido pelo sizeof de Rotev na posição 0. Então esse sim é meu vetor, né? Não sei o que está errado aí. Onde está errado? Declaração implícita. Tá, o tamanho do vetor é 8. Eu não falei que ia dar a mesma coisa? Deu a mesma coisa. Não sei como imprimir o valor do tamanho do vetor. Depois a gente vê como que é. Mas é isso. Então, aqui o meu vetor tinha tamanho 2. Aqui ele vai ter tamanho 4. Inclusive, eu acho que eu consigo até diminuir o tamanho do meu vetor, né? Então, se aqui ele era 2, eu coloco 1 aqui. Ele vai diminuir meu vetor para o tamanho 1. Dúvida, pessoal? Deu para entender? Tanto o realloc como o malloc no final tem que usar o free? Não, tem. Porque tu só consegue usar o realloc se tu já usou o malloc antes.
Então, na verdade, a afirmação é a seguinte: sempre que tu usar malloc, tem que usar o free. O realloc não importa, né? Porque tu só vai usar se tu usou malloc. E se tu usou malloc, tem que usar o free. Ah, entendi. O que acontece se tu não usar o free? Se tu não acontece, o que vai acontecer? Tu vai ter teu programa vai acabar e o Windows vai entender, vai ainda deixar aquele espaço na memória para a tua variável. Então esse espaço vai ficar preso para sempre ali, até o Windows desligar. Então por isso tu tem que dar um free. Virando um bicho, né? Vai acontecer um acúmulo de memória desnecessário. Isso é o que se chama de memory leak, é um vazamento de memória. Fechou? Entendi. Dúvida, pessoal? Alguém está em dúvida nessas sintaxes aqui, ó? Alguma coisa que quer entender? Agora não, amanhã eu vou estar em dúvida na hora que eu começar a fazer. Eu aqui acompanhando, entendi tudo. Vamos ver aqui. Fechou então. Inclusive já fiz o meu malloc aqui. Boa, boa. No código aqui, Tem já que fiz fazer o meu uma malloc. malote agora. Mas fechou então. Então é isso, pessoal. A Cal passou um pouquinho do tempo aí, mas é isso que a gente tem de pouco. Não, Fechou? nós que pedimos desculpa para o senhor, senhor. Não, tá de boa. Se eu quiser fazer uma manhã de graça de novo,